Boa noite a todos. Creio que Deus já fez muito na sua vida, porém Deus sempre tem mais para poder acrescentar. E se você tem aí um coração aberto, um coração sedento para as coisas de Deus, com certeza você vai sair daqui transbordante dessa presença tão maravilhosa. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, eu quero ler com os irmãos e com as irmãs, do versículo de número 24 ao versículo de número 28, do capítulo de número 16, do Evangelho de Mateus. Mateus tem 28 capítulos, a Bíblia possui 4 evangelhos, o de Mateus, o de Marcos, que tem 16 capítulos, o Evangelho de Lucas, com 24 capítulos, e o de João, com 21 capítulos, e os evangelhos são a biografia, a história do Senhor Jesus. O primeiro evangelho a ser escrito foi o de Marcos, né, o menor evangelho, mais curtinho, mas Marcos ele saiu na frente, escreveu o primeiro evangelho. O evangelho de Lucas é um evangelho muito bem organizado cronologicamente, a história muito bem organizada. Inclusive, se você nunca leu a Bíblia, você que começar a ler a Bíblia, comece pelo evangelho de Lucas, conhecendo a história de Jesus. O evangelho de João, ele é um evangelho conhecido como evangelho para todos os povos, é o evangelho universal, é o evangelho que tem um conteúdo espiritual muito forte, é um dos principais, não o principal, dos 4 evangelhos. E o evangelho de Mateus, cujo texto nós vamos ler agora, é um evangelho onde Deus procurou falar com o povo judeu. O evangelho de Mateus é um evangelho escrito com foco no povo judeu. O evangelho de Marcos no povo romano, e o de Lucas aos povos gregos, ao povo grego, e João para todos os povos. Então Mateus, quando ele fala de Jesus, com o intuito de alcançar o coração dos judeus, o Mateus sempre vai colocar Jesus como rei, né, como Senhor, aquele que reina, pois é dessa forma que os judeus compreendiam. É importante que a gente entenda a Bíblia, não somente para sermos pessoas como o nosso pastor fala, né, cabeção, não é isso, né, mas essa curiosidade bíblica, compreender o texto, compreender o autor, entender o tempo que foi escrito e por que foi escrito, quando foi escrito. A Bíblia é tão maravilhosa, gente. Teve livros que foram escritos na prisão, né, diversos autores, mais de 40 autores escreveu a Bíblia em tempos diferentes, né, do primeiro ao último livro, são quase 1.500 anos de diferença, e a Bíblia ela se completa, um livro completa o outro. Então é muito bom a gente ter o quê? O desejo de conhecer, de ler e de receber de Deus através do estudo, da meditação na palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando nós oramos, nós falamos com Deus, e quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Neste ano, nós queremos incentivar muito a igreja a ler a Bíblia. Aqui nas nossas reuniões de oração pela manhã, nós oramos de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã aqui na igreja, então todos estão convidados a participar. Então nós costumamos aqui fazer uma leitura bíblica, meditar ali por 15, 20 minutos na palavra de Deus, e tem sido algo que Deus tem acrescentado muito na nossa vida. Então esse desejo de ler a palavra, de buscar a Deus, de ouvir a voz de Deus através da leitura e da meditação da Bíblia é fundamental para aqueles que querem crescer em Deus. Mateus capítulo 16, versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?
porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pode fechar a sua Bíblia, feche os seus olhos também, por favor. Senhor, nós mais uma vez oramos nessa noite. Pai, nós já recebemos tanto, ó Pai, através dos louvores, através da meditação da palavra. Nós, ó Pai, somente ao lermos esse texto, nós já recebemos de Ti, Senhor. Nós já compreendemos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Porém, ó Pai, nós acreditamos na Sua revelação, ó Pai. Uma palavra especial gerada no Seu coração para os nossos corações. Por isso, ó Pai, que se cumpra a Sua vontade nesta noite. Que a Sua palavra, ó Pai, ela entre, ó Pai, no nosso coração. Que ela produza, ó Pai, mudança na nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que a Sua presença está neste lugar. E que é o Senhor quem nos capacita cada um aqui neste momento. Pai, nós fazemos essa oração e fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho uma forma de compreender a palavra. Sempre que eu escuto uma palavra de Deus, uma palavra ministrada, eu procuro compreender essa palavra. E eu costumo dizer que essa primeira etapa de compreensão da palavra, ela é aqui na nossa cabeça, ela é no nosso racional. Quando nós estamos ouvindo a palavra, nós lemos um texto da Bíblia e ouvimos uma palavra, o nosso primeiro esforço tem que ser de compreender essa palavra, de entender o texto, de entender o tema daquela ministração, né? Muitas pessoas vêm na igreja e saem do culto e nem o tema da ministração compreende. E essa é uma etapa do que? Da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso racional, de entender, o esforço de entendermos os argumentos que estão sendo colocados, os pontos que estão sendo falados, pegar tudo isso e encontrar um sentido na nossa cabeça, no nosso raciocínio, na nossa razão. Essa é a primeira etapa que a palavra de Deus percorre na nossa vida. Depois que isso acontece, nós temos uma segunda obrigação, que é deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Veja bem, nem toda palavra que é entendida, compreendida racionalmente, ela desce no coração. Porque nós ouvimos a palavra e muitas vezes nós compreendemos, mas a palavra ela não faz morada dentro do nosso coração. A gente entende tudo da palavra, somos capazes de repetir na íntegra aquilo que foi ministrado. Porém, a palavra, ela não entra no coração, e a palavra são sementes, a palavra de Deus nos diz isso. A palavra é uma semente que quando ela cai num terreno fértil, ela multiplica 30, 60 e a 100 por 1, e esse terreno fértil, o que é? É o nosso coração. Eu tenho ministrado na minha célula, né, as palavras da célula têm sido bênção de Deus, inclusive, né, esse último ciclo de palavras que o Giovanni e a Diária estão fazendo a respeito de recomeço, gente, tem falado muito. E quando eu olho ali o esboço, e foi isso que eu pedi para o Giovanni, vamos fazer palavras simples, e eu leio aquele esboço, eu entendo o esboço rapidinho, eu entendo aquilo que está sendo colocado ali, mas somente isso para mim não é o suficiente. Eu fico em cima daquilo até aquilo cair dentro do meu coração. Se não cair dentro do meu coração, eu fico debruçado naquilo até aquela palavra ser entendida, mas a palavra está dentro de mim. Né? Quando nós falamos na cela a respeito da mulher adúltera, a respeito de Davi, pessoas que recomeçaram, gente, isso ele tem que entrar dentro do nosso coração. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz.
E para que ela seja viva e eficaz, ela tem que ser entendida. A gente tem que se esforçar para que a palavra caia dentro do nosso coração. E depois que ela entra dentro do nosso coração, ela passa para uma terceira etapa. Ela volta aqui para a nossa cabeça. E aí entra um esforço de fazer com que essa palavra seja algo prático na nossa vida. Ou seja, eu entendi a palavra entrou no meu coração. Agora essa palavra vem de novo aqui na minha razão, na minha consciência, no meu entendimento, e eu olho para a minha vida, eu analiso a minha vida diante desse entendimento da palavra, e agora eu aponto, e agora eu traço a minha meta, eu traço o meu objetivo, é a aplicabilidade da palavra de Deus. Quando nós falamos a respeito de recomeço, e eu medito nessa palavra, eu entendo, compreendo ela no meu coração, eu tenho que olhar para a minha vida e encontrar as áreas que eu preciso recomeçar, áreas que precisam ser restauradas e transformadas por Ele. A eficiência, a eficácia da palavra está exatamente nesses 3 pontos: compreender racionalmente, deixar que a palavra entre no nosso coração e traçar o nosso objetivo. Ou seja, eu tenho que fazer essa palavra ser algo real na minha vida, ser algo que eu aplico no meu dia a dia, que eu aplico na minha casa, que eu aplico no meu trabalho, onde quer que a planta dos meus pés pisem, eu tenho que me esforçar para que essa palavra, ela seja uma realidade. Eu estou dizendo isso porque pode ser que você tenha uma dificuldade, de ver a palavra sendo algo real na sua vida. Talvez você tenha uma dificuldade de fazer com que a palavra se torne algo eficaz na sua vida. Então eu deixo para vocês, esse método, esse caminho que eu sempre procuro fazer com a palavra de Deus, entender, deixar a palavra entrar no coração e traçar os objetivos muito claros para que essa palavra se torne realidade. É dessa forma que eu faço. E nós estamos falando neste ano a respeito de... Eita, nós! Estamos falando a respeito de fé. A palavra que Deus tem nos dado, a direção que Deus tem nos dado para esse ano de 2021 é exatamente a fé. O pastor acabou de dizer aqui, é o ano da fé, o ano onde Deus está derramando sobre nós desse dom tão maravilhoso, e com certeza isso está dentro do seu coração. E quando eu ouvi essa palavra, eu entendi a palavra, eu captei a mensagem, como diz, aquele velho personagem daquele velho programa de TV, o pastor estava pregando de fé, pregou no discipulado também, de fé, e aí eu parei e falei, captei a vossa mensagem, entendi, e eu deixei essa palavra de fé entrar dentro do meu coração. A palavra de fé está aqui como uma semente dentro do meu coração, porém, eu fui colocar o meu joelho no chão, porque eu quero que essa palavra seja eficaz na minha vida. O que é isso? Eu quero chegar no final do ano de 2021, e fazer aquela velha retrospectiva na nossa mente e reconhecer na minha vida no final do ano que eu fui um homem onde a minha fé foi ampliada. Essa é a minha batalha com Deus. E eu fui orar ao Senhor, eu falei, não, Senhor, eu quero realmente não somente compreender, não somente ter essa palavra dentro do meu coração, mas eu quero que essa palavra seja uma palavra viva e também seja uma palavra eficaz em todas as áreas da minha vida. E para que essa palavra seja algo eficaz na nossa vida, nós devemos tornar a nossa fé uma fé na prática. E é exatamente isso que Deus falou comigo. Se o seu desejo, assim como o meu desejo é passar esse ano, chegar ao final deste ano,
olhando para a sua vida e compreendendo que o seu nível de fé, o seu nível de conquista, o nível, a qualidade, a quantidade de milagres que Deus fez na sua vida foram transbordantes. Se esse é o seu desejo, assim como é o meu desejo, você precisa colocar essa fé em prática. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática. E quando Deus falava comigo a respeito disso, e eu pensava, olhando para a minha vida, não, eu preciso, fazer com que essa palavra seja algo que eu aplique diretamente no meu dia a dia. Eu quero ser um homem de fé, não somente por conhecer fé ou ter a fé dentro do meu coração. Eu quero ver essa fé sendo gerada, transformando situações no meu dia a dia. É a fé na prática. E quando eu orava a Deus, eu falava assim: Deus, como que eu faço para que essa fé seja uma fé prática na minha vida? E Deus trouxe ao meu coração a palavra sacrifício. Sem sacrifício, a nossa fé é apenas pensamento positivo. E é meio forte essa frase, mas eu vou repetir. Sem sacrifício, sem entrega, sem pagar um preço, sem oferecer, dispor algo na sua vida, sem sacrifício, a fé, ela se torna apenas um pensamento positivo. E eu entendia nas minhas orações, e essa palavra é uma palavra para a minha vida, e eu estou compartilhando com a igreja nessa noite, porque eu sei que pode ter mais pessoas, lutando e batalhando assim como eu, para que essa fé gere resultado na sua vida. Eu quero dizer algo: a fé, ela precisa ser acompanhada de sacrifício. Sem sacrifício, sem entrega, a nossa fé, ela vai ser apenas um pensamento positivo, ou um conceito doutrinário, ou talvez teológico dentro da cabeça de cada um. A fé na prática, ela exige de nós sacrifício. Quando o pastor falou de fé, uma coisa que vem muito recorrente na cabeça da maioria das pessoas é o quê? Grana, dinheiro, din-din, faça-me rir, Quando eu trabalhava, o pessoal perguntava assim: e aí, saiu o faça-me rir? Era o salário, era ordenado. Então, quando a gente fala a palavra de fé, muitos falam assim: não, este ano de 2021, você está cheio de fé, você compreendeu a palavra, entrou no seu coração, você fala: não, é esse ano que eu vou consertar e acertar toda a minha vida financeira. E isso é divino, gente. É isso mesmo, isso é meta, isso é objetivo, e mais do que isso, isso é a palavra de Deus sendo gerada, produzindo resultado dentro de nós. Está correto. Mas você tem que entender que para que isso seja uma realidade, vai exigir de você sacrifício. Porque é muito fácil confundir milagre com mágica. Tem muito crente, muitas pessoas que acham que Deus vai fazer mágica na sua vida. Mas Deus não é um Deus de mágica. Deus é um Deus de milagre. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa pensa assim: olha, eu estou lá no banco, com 30 mil reais negativo, mas eu tenho fé, eu estou cheio de fé, o pastor pregou lá, 30 mil, eu tenho certeza de fé, tenho convicção, e a pessoa acredita do quê? Que vai chegar no final do mês, vai tirar o extrato do banco, e ali, vai consultar ali na internet, e de repente, não mais que de repente, o menos 30 mil, quer dizer, virou mais 3 mil, tem gente que pensa desse jeito. Ou seja, Deus, gente, age de todas as formas. Eu não desacredito de forma alguma que Deus pode fazer isso, se for plano e objetivo de Deus na sua vida. Mas isso, gente, é o quê? É querer que Deus faz mágica na nossa vida. O caminho do milagre e o caminho da fé é muito diferente. Porque essa fé
que você tem, e você crê que você vai sair desse vermelho no ano 2021, é uma fé que vai exigir de você sacrifício. Se o problema é na área financeira e você tem fé que você vai sair disso, e eu creio também, porque é promessa de Deus, eu quero que você entenda nessa noite que vai exigir sacrifício. Você vai ter que olhar para a sua casa, você vai ter que olhar para as suas contas, você vai ter que fazer conta, vai colocar na ponta do lápis tudo aquilo que você deve, você vai lá olhar para a sua casa e pensar, chamar a sua família, o que nós podemos economizar. E ali você percebe que, não, aqui eu já consegui economizar quinhentão. Olha que bênção, quinhentão. Né? Já dei um passo, sacrificamos algo, para que a fé seja algo eficaz na vida, para que a palavra gere resultado. Eu olhei aqui, já economizamos, Deus nos deu sabedoria. Eu achava que eu não podia economizar nada na minha casa. Olha aqui, mas Deus nos ajudou, Deus nos deu sabedoria. Olha, nós conseguimos mudar uma coisa para cá, outra para lá, deixar de gastar com isso, e eu já tenho 500 aqui. A fé, ela envolve sacrifício. E aí você vai lá no seu trabalho, não, olha, eu vou quitar todas as minhas contas, quando eu receber o aumento de salário, eu vou receber esse aumento de salário. Que bom, você crê nisso, glórias a Deus, mas faça o sacrifício que precisa ser feito, se dedique, seja melhor do que você está sendo, chega um pouquinho mais cedo, fica até um pouquinho mais tarde, faça além da sua meta, peça sabedoria a Deus para você se portar melhor no seu serviço, a fim de que o seu chefe te olhe e identifique qualidades na sua vida. Esse é caminho de milagre. E aí você aplica isso na sua vida e você recebe a promoção e começa a ganhar mais R$1.000. Amém, agora o amém engrossou o caldo do amém. É 1.000. E aí você pegou esses 1.000, né, e você já juntou com aqueles quinhentão que você economizou por mês, você já tem 1.500 no mês, né, isso já é aí, quanto? 14 mil, né, 14 mil no ano, né, e aí você pega esse dinheiro e fala assim, olha, eu já tenho aqui, nesse ano 14 mil, eu quero pagar, você chega no gerente do banco, fala assim, agora tem recurso, eu quero pagar. Aí o gerente fala, você quer pagar? Então vamos tirar o juros, vamos dar um desconto para você pagar. Aí as coisas fecham. E sabe o que acontece? Não acontece a mágica, acontece o milagre de Deus na nossa vida. Vocês estão me entendendo? A fé, ela envolve sacrifício. É exigido de nós sacrifício. Não, mas não é questão financeira o seu problema. Meu problema é de relacionamento na minha casa. Meu problema é minha esposa. A esposa, o problema é o marido. Aí se juntam os pais, são os filhos. Olha, é isso, mas eu tenho fé que eu vou chegar ao final de 2021 e a minha família, eu vou chegar lá em dezembro, eu vou abrir a porta da minha casa, vai estar as crianças tudo tomando banho, tudo arrumadinho, unha cortada, cabelinho penteado, sentado no sofá, e quando eu entrar, as crianças vão dizer, que bom que você chegou, papai, né? Eu tenho fé, e lá vai estar a minha esposa, toda perfumada, cabelo escovado, e dizer assim, que bom que você chegou, meu bem, o jantar já vai ser servido. Legal isso, né? Amém, gente? Não tem problema nenhum pensar nisso, não. É a realidade. Tá certo que ficou parecendo comercial de manteiga, né? De margarina, né? Mas às vezes é isso que você quer, é o seu objetivo. Talvez não tanto meloso dessa forma, mas é seu objetivo. Mas você quer o que? Você quer uma mágica. Você quer que de repente, não mais que de repente, você abra a porta que isso aconteça, não quer sacrificar. Isso é possível, esse milagre na sua vida é possível, mas exige sacrifício. Você tem que mudar. Você tem que mudar a forma que você está educando os seus filhos, se você quer que eles sejam mais educados. Você tem que mudar a forma que você trata a sua esposa, se você quer que ela te trate de uma forma diferente.
Você tem que mudar a forma que você enxerga a sua casa e a sua família, para que esse milagre aconteça na sua vida. E isso exige de nós o quê? Sacrifício. Exige sacrifício. Né? O meu pai sempre falava e me ensinava, né? Na vida não existe almoço de graça. Quem já ouviu essa frase? Né? Na vida não existe almoço de graça. Né? Essa frase não está na Bíblia. Mas, gente, é uma realidade espiritual também. É uma realidade espiritual. O Isaac, junto com o seu pai Abraão, recebeu um livramento naquele monte. Recebeu sim, foi um livramento. Nós falamos assim, olha, teve um livramento de Deus naquele monte. E é uma realidade bíblica. Porém, naquele monte houve sacrifício. Eles não desceram dali sem o sacrifício. Deus proveu o cordeiro. Teve um livramento? Teve um livramento. Porém, teve sacrifício. Quando o Noé construiu aquele barcão que a gente chama de arca, e ele recebeu uma palavra de Deus, uma palavra muito difícil, vai haver um dilúvio, quando nunca se tinha visto chuva, e ele tomou aquela palavra para ele, e começou a construir uma arca daquelas dimensões, daquela forma. Gente, houve fé. Porém, para que essa fé se tornasse algo eficaz lá na frente, houve sacrifício, houve investimento. Você acha que ele estava ali construindo a arca e estava todo mundo tranquilo, todo mundo estava falando, esse cara é louco, o que ele está fazendo? Não, olha, vai haver um dilúvio, nem que é isso? Mas ele estava ali, enfrentando, né? Ou seja, não defendendo a sua posição religiosa, mas defendendo aquilo que Deus tinha colocado dentro da vida dele, a sua fé. E ele entendeu que para que aquilo se tornasse uma realidade, exigiria sim algo chamado sacrifício. E esse sacrifício não é somente abandonar um pecado. Isso é bom, e tem que ser assim mesmo. Porque quando a gente fala de fé e mudança de vida e tudo mais, né? Lógico que logo você pensa naquela coisa que você está fazendo errado, né? Ah, eu vou abandonar isso, eu vou abandonar esse pecado. Ah, esse ano eu largo esse pecado, que bom, glórias a Deus por isso. Mas é muito mais do que abandonar um pecado, é renunciar os nossos desejos egoístas. Meu irmão, você quer ver milagres de Deus na sua vida? Você quer ver milagres de Deus na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho? Você quer ver milagres de Deus na sua vida? Você precisa aprender a renunciar o quê? Os seus desejos egoístas. Todos nós temos esses desejos morando dentro de nós, e nós precisamos arrancar isso. Nós precisamos parar de ficar olhando para a gente mesmo, traçando os planos e os nossos objetivos, pensando apenas em nós, deixando que os desejos egoístas dominem a nossa vida. Se nós não entendermos que para os milagres de Deus, através da fé que Deus já plantou dentro do nosso coração, aconteça, se nós entendermos que vai exigir de nós sacrifícios, e o sacrifício é tirar esses desejos de dentro da gente, é tirar o egoísmo de dentro da gente, e isso tudo, gente, é um esforço, tudo isso é uma oferta, tudo isso é abrir mão, tudo isso é sacrifício. A fé sem esse sacrifício é pensamento positivo. Não, eu quero mudar de vida, mas você não está disposto a mudar, você não está disposto a sacrificar, você não está disposto a deixar o seu egoísmo, as coisas que você vem fazendo de errado. Não, eu vou mudar, vai mudar, as coisas vão mudar, Deus vai fazer, e Deus vai fazer, porém, essa fé, ela tem que produzir em nós esse desejo de mudar. E é sacrifício, não é fácil mudar. Mudar é muito difícil. Mudar é complicado demais.
E quanto mais tempo nós vivemos diante de uma situação, mais complicado fica para poder mudar. Então já fica aqui uma dica para você, do tamanho do esforço que você vai ter. O texto que nós lemos fala a respeito disso. O texto que nós lemos indica para a gente 3 coisas que são fundamentais na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E essas 3 coisas que eu identifico nesse texto são 3 coisas diretamente relacionadas com isso que eu estou falando, com o sacrifício. O texto nos diz, Jesus nos diz, que nós, primeiramente, precisamos aprender a negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Sabe qual é o maior sacrifício que nós podemos fazer na nossa vida? É justamente esse, é negar a nós mesmos. Esse é um sacrifício difícil de se fazer. Não é negar alguma coisa da nossa vida. Não é isso que o texto fala. Não é negar uma partezinha da vida, um naquinho da vida. Não é isso. A Bíblia nos diz que é negar a si mesmo, todo o nosso ser, a nossa vida por completo. Você quer realmente ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, nesse ano de 2021? Esse é o seu desejo? Aprenda a negar a si mesmo. De entender que não é mais você, que agora é Cristo. Ah, mas pastor, eu sei disso. Saber é uma coisa. Entender isso com o seu coração é outra coisa. Colocar isso em prática é muito diferente. É muito diferente. Negar-se a si mesmo no nosso dia a dia. Negar as nossas razões. Às vezes negar os nossos sentimentos. Negar as nossas percepções. É difícil. Não, pastor, a minha família vai ser essa família no final do ano. Quer que a sua família realmente seja essa família no final do ano? Aprenda a negar-se a si mesmo. Sabe, aquelas imposições, as discussões, a inflexibilidade dentro dos relacionamentos, você precisa mudar. Isso envolve sacrifício. Negar a si mesmo é muito difícil, gente. Por isso nós precisamos do que? Da capacitação de Deus. Nós precisamos, sabe do que? Do dom da fé, que já está sendo derramado sobre a nossa vida. Mas o sacrifício, ele tem que partir de nós. Deus já nos capacitou a isso. Você quer ter esse resultado de fé na sua vida? Negue-se a si mesmo. Para de ser uma pessoa murmurenta lá no seu trabalho. Para de ficar fazendo intriga e fofoca na hora do almoço. Quer que a sua família seja uma família melhor? Profetiza bênçãos na sua casa. Mude a sua linguagem, o seu falar. Negue-se a si mesmo. Antes de impor a sua ideia, a sua sugestão, o seu gosto, pense um pouco no outro. Sabe por quê? Por causa do desejo egoísta. Quando você estiver defendendo uma posição ou uma ideia, pense um pouco. Veja se você não está sendo egoísta nisso que você batalha ou deseja. Negar-se a si mesmo envolve um sacrifício, e um sacrifício muito grande, gente. Agora nós não podemos perder o tempo. Um ano é muito tempo. Deus nos deu uma palavra, Deus nos deu a direção. Nós temos que olhar para a nossa vida dia a dia e aproveitar essa palavra, aproveitar essa unção, negar a nós mesmos diariamente, dia após dia, revendo a nossa mente, revendo os nossos conceitos. Ah, não, esse ano eu vou arrebentar ministerialmente. Amém, Giovanni? Amém, Jefferson? Dois amém potente aí. E vai mesmo, vai arrebentar ministerialmente, mas tem que aprender a negar-se a si mesmo.
Negar às vezes aquilo que a gente às vezes tem tanta confiança de que está certo. Tanta confiança. Eu já falei aqui que todas as minhas certezas são escritas a lápis. Todas as minhas certezas são escritas a lápis. Porque se Deus falar algo, eu passo a borracha ali e coloco outra coisa. Tem que aprender a negar-se a si mesmo. Você quer ser uma pessoa ministerialmente ativa, eficiente na casa de Deus, ser uma pessoa abençoadora, você tem que negar a si mesmo, envolve sacrifício. Quer ser um líder de célula excelente, envolve sacrifício. Eu faço a minha célula lá no Florense, eu moro aqui no Novo Campos Elíseos, e esses dias, né, o meu colíder que eu faço célula na casa dele, né, na casa do João, né, ele disse assim: né, assim, é muito longe para você vir aqui, né, vamos fazer a célula online, né, a gente pode fazer a célula online, você não precisa, né, vir aqui e tal, né, vai lá tão longe, 8 horas células e tudo mais. Eu falei assim: não, eu faço questão de estar aqui, não que um dia ou outro nós não possamos fazer a célula online. Eu estava de folga lá em Porto Ferreira, nós fizemos nossa célula online, e ele estava de folga lá em Ouro Fino, nós fizemos nossa célula online. Mas eu falei assim: não, eu venho aqui, sabe por quê? Porque eu sei que é importante que eu esteja aqui, não só por causa do café com canela quentinho, que eu gosto muito, né? Mas eu quero estar aqui. Sabe por quê? Porque envolve sacrifício, gente. Envolve sacrifício, disposição, empenho. Fé não é pensamento positivo. A fé é o combustível da esperança. Não a esperança de eu estou sentado esperando que aconteça, mas é a esperança do esperançar. Sabe o que é o esperançar? Eu creio, eu me levanto e eu sigo no rumo daquilo que eu creio. E essa é a diferença. Envolve sacrifício, envolve negar-se a si mesmo. Porém, o texto também fala: tome a sua cruz. Aí é difícil de entender. Jesus está falando que a gente tem que tomar uma cruz. Naquela época do Império Romano, 2000 anos atrás, o Império Romano dominava, e sempre quando você via uma pessoa carregando uma cruz, você sabia que aquela pessoa era uma pessoa condenada à morte. Naquela época, uma pessoa que carregava uma cruz, ela estava condenada à morte. Esse é o entendimento literal de tomar a sua cruz. Toma a cruz aquele que está condenado à morte. E aí Jesus fala para a gente assim, né? Tome a sua cruz. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que morrer diariamente. O Lucas, quando relata esse texto, ele diz: tome a sua cruz diariamente. Ou seja, nós temos que estar disposto a morrer diariamente. Mas o que é isso, morrer diariamente? Eu gosto muito de uma frase de uma banda chamada Banda Resgate. Isso é mais os antigão que conhece, né? O meu repertório cristão, né? O Clebinho me conhece, se resume assim: a João Alexandre e Banda Resgate, 99,9% está lá. E tem uma frase, um verso de uma música que eu acho muito interessante. O verso é assim: hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Hoje a morte do meu ego está fazendo aniversário. Dia 7 de fevereiro, mês que vem, né, fará 28 anos. Será o 28º aniversário da morte do meu ego. Eu me converti há 27 anos atrás. 27 anos atrás eu compreendi a palavra de Deus, e quando eu levantei a mão para o Senhor Jesus Cristo, eu decidi morrer para mim mesmo. O meu ego
morreu há 27 anos atrás. O meu eu morreu há 27 anos atrás. Há 27 anos atrás eu não tomei para minha vida uma religião. Eu tomei a própria vida. Eu não tomei para mim uma filosofia. Eu tomei para a minha vida a verdade divina de Deus, que é refletida através do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Há 27 anos atrás o meu ego morreu, o meu eu morreu, e de lá para cá, todos os dias eu entendo que eu tenho que morrer. Sabe por quê? Porque temos a necessidade de ir ressuscitando o nosso ego, de ir ressuscitando o nosso eu, enquanto o Evangelho nada mais é do que tome a sua cruz, morra a cada dia para você mesmo, porque se for dessa forma, Cristo vai viver abundantemente na sua vida. Quantos aqui desejam isso? Cristo vivendo abundantemente na sua vida. Eu desejo isso e eu entendo que a cada dia tem que ser menos de mim para ser mais dele em mim. E quando eu compreendo isso, eu aprendo a anular o meu ego. Sabe o que acontece? Essa fé, ela começa a ser algo prático na minha vida. Esse sacrifício começa a ser algo prático na minha vida. Não é fácil negar-se a si mesmo. E não é fácil tomar a sua cruz. Isso é sacrifício. Morrer. Naquele momento em que você quer levantar o dedo em riste e falar umas boas. De vez em quando eu até brinco aqui, né? Eu brinco e às vezes as pessoas nem pensam assim, olha, se hoje eu pudesse dar uma voadora em alguém. Eu estou brincando quando eu falo isso, viu? Isso estou avisando. É só brincadeira. Né? Às vezes você fala mais alto, a pessoa fala, pastor, é meio violento, né? Eu não sou violento, sou de paz. Mas aquele dia que você está com vontade de pressionar o pescoço de alguém, até que o ar acabe. Ficou bonito isso, hein? Né? Esquece a voadora, eu vou falar isso agora. Esse dia, esse momento, eu vou morrer para mim mesmo. Esse meu ego, esse meu eu precisa morrer. Aquele momento em que o chefe, ele te pisa, não no calo, mas pisa na sua cabeça. Aquele momento que o chefe pisa no seu pescoço, no serviço, figurativamente falando. O momento que a gente tem que morrer para nós mesmos, tomar a nossa cruz. Quer que o milagre de Deus aconteça naquele lugar? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Permita que o seu ego, a morte do seu ego também faça aniversário. Ah, pastor, mas eu sou crente há tanto tempo, mas eu não consigo tomar uma decisão agora. Sabe por quê? Porque dia 10 de janeiro de 2022, você vai poder dizer assim, faz um ano, a morte do meu ego está completando aniversário hoje. Nunca é tarde para poder começar. Fala em negar-se a si mesmo, fala em tomar a sua cruz, mas fala também em perder a sua vida, perder a sua vida. Quando Jesus está dizendo perder a sua vida, Jesus não está dizendo em você morrer fisicamente, não está falando dessa existência física, embora muitas pessoas compreenderam dessa forma na história da igreja. Na história da igreja, por volta do século 3, 4, muitas pessoas morriam fisicamente por causa do evangelho. Muitas pessoas, a história nos conta isso. E outra, as pessoas eram impulsionadas a morrer fisicamente pelo evangelho, pela causa do evangelho. Inclusive, o maior orgulho de uma família é ter um mártir na sua família, uma pessoa que morreu pela causa do evangelho. Aí os pais da igreja, os pastores, os líderes da igreja olharam aquilo e falaram, não, isso está errado, porque você precisa ficar vivo para pregar esse evangelho. Inclusive tem um decreto na história da igreja que diz assim, é proibido morrer fisicamente pela causa do evangelho. Você sabia disso? Não é dessa morte física que está falando,
Não é perder essa vida, essa existência humana que Jesus está falando. E Jesus também não está falando em relação a perder a alma, os sentimentos. Porque tem gente que acha que para ser cristão, ele tem que ser que nem chuchu, né? Sem gozo nada. Que ele tem que ser assentimental. A pessoa está lá no mundo, né? É uma pessoa cheia de emoções, cheia de alma, uma pessoa almática, né? E tudo mais tal. Aí ela se converteu, e ela entende que se converter é perder a alma, é perder os seus sentimentos. Pelo contrário, gente, ser cristão é ter a sua alma viva. Isso é ser cristão. Gente, eu gosto tanto de ser crente. Eu gosto tanto. Sabe, eu disse pela manhã, eu repito aqui agora na noite. Como eu gosto do acampamento. Como eu gosto do nosso acampamento do Abacateiro. Temos que orar, hein, gente? Nós temos que orar, porque esse ano, né, tem que acontecer esse acampamento. Sabe, eu gosto. Eu arrumo a minha barraca. As crianças arrumam as coisas deles, tudo. Adria. Quando a gente chega naquele lugar, gente, e aí a gente vê o povo de Deus chegando, né, a gente vê o Lu arrumando som, né, a gente vê o pessoal da cozinha lá já batendo as panelas, né, a gente vê o pastor Vilela bravo com todo mundo, correndo de um lado para o outro, brigando com todo mundo, né, e a gente vê as crianças, pastor vai liberar a piscina, pastor vai liberar a piscina, pastor vai liberar a piscina. Gente, eu vou ser sincero para você, eu me sinto nos céus. É uma alegria tão grande. Eu compreendo aquilo, e eu não quero, né, errar aqui na exegese bíblica, no entendimento, mas é isso que eu sinto. Eu sinto que eu estou no céu ali. Eu vejo os irmãos ali, daqui a pouco o louvor come solto, né, e a palavra de Deus, daqui a pouco bate o cheiro do rango, né, e você está com os irmãos, daqui a pouco você vai ali conversar com um, conversar com o outro, vai jogar uma bola, né? E está todo mundo junto. Gente, para mim isso é uma alegria tão grande. Quando Jesus diz assim, perder a sua vida, não está dizendo perder essa alma, perder esse sentimento. Mas não são só momentos de alegria, não, é um momento de tristeza. Semana passada eu fiz o velório do Nicolas. A Dani está aqui, mãe do Nicolas. Gente, uma coisa dolorida, uma coisa dolorosa. Vocês soubessem como que eu me sinto, sabe, diante de uma situação como essa. Eu estava até pensando, eu estou aqui, mas acho que eu vou ligar para o pastor Vilela, vim aqui trazer uma palavra, porque aquela dor doía dentro de mim, Dani, doía dentro de mim, sabe, isso é alma. A Bíblia diz que a gente se alegra com aqueles que se alegram, mas tem um momento de chorar com aqueles que choram, e nós estávamos ali, chorando com os que choram, mas compartilhando da palavra de Deus. Eu saí daquele lugar muito triste ainda, mas muito leve. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus foi ministrada, foi semeada ao coração das pessoas. E ser crente, gente, é saber lidar com todas essas situações, saber que a nossa alma, ela não vai ser anulada. Ser cristão é ter essa alma, sabe, explodindo a todo o momento. É assim que é ser crente, é se alegrar, é chorar, é caminhar com Deus no seu dia a dia, sabendo que isso é pertinente ao ser humano. A vida daqueles que compreendem Deus é desse jeito. E quando Jesus está dizendo assim, perder a sua vida, não é perder essa alma, esses sentimentos, mas é aprender a perder esse nosso eu, é mudar essa personalidade humana enraizada na maldade, que a gente sempre tem a tendência de mergulhar nela. Sabe o que isso quer dizer? Perder a sua vida é mudar o seu pensar, é renovar a sua mente, é mudar o seu agir, é aprender a escolher. Quer receber milagres de Deus na sua vida nesse ano 2021? Aprenda a escolher, aprenda a tomar decisões. Nós tomamos decisões de um jeito muito superficial. Quando você vai no supermercado, você vai comprar maçã. Eu usei maçã de manhã, Giovanni, então eu vou mudar para pera, vai ficar diferente. Você vai comprar pera.
lá no mercado, como você faz? Você abre o saquinho, faz blablabla. Você faz assim? Você não faz assim. Como você faz? Você pega, né? Dá uma olhada, né? 360, né? Na pera, não é assim? O que você faz? Dá apertadinha. Dá apertadinha, né? Vai que aqui tá só a aparência do negócio aqui. Pera tá 1,20 cada uma, né? Mais ou menos. Você não vai querer gastar 1,20 à toa. Então você olha, você faz a sua seleção. Aí você coloca o quê? Lá e você vai levar, não é assim? Você escolhe. Você vai comprar feijão, você não chega lá no caixa do supermercado e grita aí, alguém pega um feijão para mim aí, traz aqui. Você vai lá, você vai ver os preços, não vai? Você compara um com o outro, né? Você dá uma olhadinha para ver quem está mais bonito, não é? Aí você fala, olha, isso aqui está bonito, custo-benefício desse está bom, e aí você leva. Nós sabemos escolher feijão, sabe escolher pera, mas muitas vezes nós não sabemos fazer as escolhas corretas na nossa vida. Escolhemos rápido demais. Escolhemos sem parâmetros. Escolhemos sem consultar a Deus. Escolhemos por escolher. E ao escolher, atrasamos a nossa vida. Sabe o que é perder a vida? É também saber escolher. Investir tempo nas decisões, na multidão dos conselheiros, buscar a sábia decisão, sacrificar, é o que Jesus está dizendo aqui. Que você quer ser um homem ou mulher de Deus, cheio de fé, abençoada por Ele, aprenda a negar-se a si mesmo, aprenda a tomar a sua cruz, a morrer diariamente, perca a sua vida, porque perdendo a vida, nesse sentido que eu falei aqui, você vai ganhá-la. E ganhar a vida de Jesus, ganhar a vida de Cristo, viver o Evangelho, é tão maravilhoso. Eu sei e tenho a convicção muito grande, que nós vamos chegar no final desse ano, repletos de testemunhos de milagres para podermos contar. Sabe por quê? Porque Deus está derramando fé em nós. Mas sabe por quê? Porque essa fé é prática. Entendemos, compreendemos com o nosso coração e Deus permite que a gente aplique de uma forma muito prática esse princípio na nossa vida. E você quer aplicar na sua vida o princípio de fé? Aprenda a sacrificar. Sacrifique o seu eu, suas vontades, os seus desejos, as suas convicções, para que as vontades, os desejos e as convicções da palavra de Deus faça morada na sua vida e a direcione em todos os momentos. Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Agora é o momento de você fazer uma reflexão. Eu sei que você já está com o seu coração cheio de fé. Eu sei disso. Eu sei que você já tem apresentado áreas da sua vida no altar de Deus, assim como eu já fiz e estou fazendo ainda. Porém, agora é o momento de você entender que exige decisão da sua parte. Exige sacrifício. Deixa o Espírito Santo apontar essa área da sua vida, mas compreenda que para que o milagre do Senhor aconteça na sua vida, vai precisar de sacrifício, de posição, de postura, de decisão. Sacrifício. Fé sem sacrifício é pensamento positivo. Quando nós compreendemos a direção de Deus, estamos dispostos a abrir mão dos nossos desejos egoístas, das nossas vontades, abrir mão da forma que nós gostamos de fazer e passamos a fazer da forma que Deus nos orienta. Quando nós tomamos essa postura, o milagre de Deus acontece na nossa vida. A fé é aplicada, a fé se torna prática,
Apresente isso diante de Deus. Faça um voto com o Senhor. Faça um compromisso com Deus. Senhor, eu sei que o milagre vai acontecer na minha vida. Eu sei que o milagre vai acontecer nessa área da minha vida. Eu estou disposto a sacrificar, Senhor. Sacrifico o meu eu. Eu nego a mim mesmo. Eu tomo a minha cruz. E eu perco a minha vida para que a vida do Senhor esteja sobre mim. Faça essa oração e você vai ver o poder de Deus descendo sobre a sua vida.